Pesquisadores do Brasil descobriram uma das maiores reservas naturais de água doce já identificadas no planeta. Batizado de Sistema Aquífero Grande Amazônia, que é SAGA, o gigantesco reservatório subterrâneo está localizado sob a floresta amazônica e pode se tornar um dos recursos estratégicos mais importantes do século XXI. Nós estamos conectados com o hidrogeólogo Roberto Kirchen, ele que é PhD no Aquífero Guarani, doutor na área de água subterrânea. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Gica. Prazer poder participar aqui do programa de vocês. Estou à disposição. Prazer é nosso, né? O que representa essa descoberta? Gica, na verdade, assim, se fala em descoberta pela veiculação da notícia na mídia, né? Mas já de certa maneira, conhecido, assim, pelo menos na comunidade científica, que se trata, assim, de um grande reservatório de água subterrânea e que tem um potencial incrível para suprir demandas, né? Assim como outros grandes aquíferos transfronteiriços no mundo inteiro. Aqui no continente sul-americano a gente tem o aquífero Guarani, que já é conhecido, já é bastante estudado, né, e bastante utilizado, né, já visto a localização dele numa região bastante conurbada. E assim temos também outros aquíferos no Brasil, não só o SAGA, que é o foco aqui da conversa, mas também tem a própria bacia do Parnaíba, ali nos estados do Maranhão e Piauí, que também tem um potencial muito grande, o aquífero Urucuia, no oeste baiano, mas enfim, podemos falar do SAGA, que Sim. é o objeto aqui da discussão. Sim, doutor, o SAGA, ele é frequentemente descrito como tendo, então, um volume muito maior do aquífero Guarani, né? Tecnicamente, o que torna essa reserva diferente das outras que já conhecemos, né? O senhor que estudou bastante, né, o aquífero Guarani, queria que você explicasse o que torna o SAGA tão maior. Quando a gente fala de bioma amazônico, tudo é muito superlativo, né? A rede hidrográfica da região amazônica é gigante, boa parte da disponibilidade hídrica de água doce no mundo deve-se à própria bacia amazônica como um todo, né? Então, toda essa região é uma enorme caixa de areia. Então, é bastante óbvio, né, que esses sedimentos empilhados ao longo do tempo geológico, uma vez saturados com água, eles acabam representando uma reserva bastante grande. A diferença é assim, esse reservatório aqui na região amazônica, ele ainda não foi estudado assim de todo, até porque isso é bem difícil, né? Os dados são muito dispersos, é uma região basicamente ocupada por floresta, então assim, são poucas as informações a partir das quais a gente pode dimensionar de fato quanta água tem, mas obviamente pela extensão geográfica e pela profundidade, a profundidade dessas camadas arenosas que contêm água, a gente tem uma estimativa, e essas estimativas, evidentemente, são bastante contundentes, né? O importante é mencionar que é um sistema aquífero que ele está sendo objeto de estudo justamente de um projeto bem atual, que está recém começando, financiado pelo Fundo Mundial do Meio Ambiente, Global Environmental Facility em inglês, sob os auspícios da OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Então, muito provavelmente, os técnicos aí das universidades do Pará, do Amazonas e dos outros estados que compõem e fazem parte do bioma amazônico, assim como cientistas de outros países limítrofes, né, que fazem parte desse grande reservatório, como, por exemplo, Bolívia, Peru, Sim. Colômbia, Venezuela, esses técnicos juntos vão poder, então, à medida que estudarem e intercambiarem informação, chegarem às devidas conclusões, assim, da dimensão, Sim. do verdadeiro potencial. Doutor, eu queria entender, você falou ali interfronteiriços, né? Porque o SAGA, ele tem vários países ali. Como é que é a gestão dessa pesquisa? Eu acho que é a pergunta de milhão, digamos assim. Exatamente. Né? Como é que é feita? Tudo isso é muito novo, Gica, e depende muito da legislação de cada país, né? Então, o Brasil tem um arcabouço legal, institucional, que vale para o território brasileiro. Isso se desmembra também
no arcabouço estadual. Lembrando que a água subterrânea é de jurisdição estadual. Nossa! Né? Então, a gestão do uso compete aos estados. Veja bem, né, o quão complexo isso pode ser. Sim. Ao mesmo tempo, a natureza não obedece fronteiras políticas necessariamente. Então, esse sistema, esse reservatório, ele perpassa, ele atravessa essas fronteiras com os outros países que, por sua vez, tem as suas gestões específicas. Então, Nossa. por isso que é importante reunir os especialistas legais, institucionais, os hidrogeólogos, pessoas que se dedicam também ao estudo do uso e ocupação do solo, da água, para chegar num consenso, né? E juntos poderem, por exemplo, chegar num marco de gestão comum. Com certeza. Que é o que hoje acontece já no aquífero Guarani, de certa maneira, um pouco mais adiantado, porque foi um aquífero mais estudado. Mas que sigam um exemplo, né, para fazer isso, para chegar lá quando precisar lá para frente, né, as discussões não têm entraves, daqui a pouco uma guerra, até mesmo um conflito por conta disso. Eu queria entender a importância no sentido também de atender demandas de distribuição de água, né? Claro que o SAGA ainda é algo novo, né? Mas ele poderia resolver um problema sério de falta de água no futuro. Não, sem dúvida, quando se trata do futuro, é sempre bom contar com reservas estratégicas, né? É interessante observar que na região amazônica, as cidades ribeirinhas, né, ao longo dos rios Solimões e Negro, Purus, Madeira e outros, a gente pensa assim, nossa, essas pessoas têm muita água e têm água à disposição. Lê do engano, né? A questão da água é bem problemática para essas cidades ribeirinhas que não se abastecem da água do rio, porque ele flutua, ele é barrento na margem. Então, essas cidades, por exemplo, utilizam água subterrânea, mais ou menos profunda. Veja bem que interessante, né? Isso, né? Então, é óbvio, né, que esse potencial reservatório, ele pode atender a demandas, mas a gente precisa lembrar que as demandas hoje, atualmente, as grandes cidades, né, claro, tirando Manaus, Santarém, Belém e as grandes cidades da região amazônica, que obviamente podem se beneficiar desse sistema aquífero, o uso intensivo ele é muito incipiente ainda nessa região. Entendi. Agora, a gente não pode esquecer a importância desse aquífero na manutenção do ecossistema do bioma amazônico. Importante. Então, assim, além de ele atender ou poder atender nossas demandas enquanto sociedade, tem que atender. Ele faz parte da manutenção do ecossistema amazônico e isso não tem preço. Não tem preço. É muito importante. Exatamente. Ai, doutor, nosso tempo voou. Vou, em outras oportunidades, chamá-lo, acioná-lo para conversar sobre isso. Doutor Roberto Kirchen. Espero ter acertado a pronúncia, querido. Obrigada e volte sempre. Ficamos à disposição. O Serviço Geológico do Brasil também à disposição de vocês. Valeu, obrigada. Adoro trazer esses assuntos a você, né? Para a gente entender e buscar informações depois que venham justamente a enriquecer, né, o nosso intelecto e fazer com que a gente fique alerta e não consuma informação errada na internet. É isso aí, tá bom?